Saúde a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 até o versículo de número 16. Assim está escrito: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Passagem bem conhecida da igreja nossa. Acredito que pós a vinda de Jesus e ele ter aqui começado o seu ministério, iniciando o projeto da igreja, a igreja que Jesus estava começando a formar, ela passava pelo seu maior desafio, a sua maior adversidade, a sua maior dificuldade, porque até andar com Jesus, ver os milagres, as maravilhas que Jesus fez, estava tudo bem. Conheceram Jesus, foram chamados, caminharam com Jesus, que maravilha! Cura, ressurreição, milagres extraordinários, multiplicações, tudo estava indo bem. Mas para se cumprir as Escrituras, para cumprir a missão que Jesus teve do Pai, vem a morte. O período mais difícil para o início daquela igreja. A morte e o desespero. Eu acredito que todos que estão na nave desse tempo, ou aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, já teve um momento que os discípulos e os seguidores de Jesus passaram naquela hora. Essa igreja, pouco tempo. O momento deles era um momento de tristeza profunda, porque era algo que eles depositavam tudo. Israel tinha uma promessa, que viria um que ia restaurar Israel, e eles depositaram tudo isso, crendo na mensagem de Jesus. Agora eles estavam frustrados, desanimados, desamparados, e perderam a esperança. Perderam a esperança que parecia que Jesus, porque a morte, irmãos, para nós seres humanos, não para nós que cremos na ressurreição, que cremos na vida eterna, a morte por si só é o fim, né? Ainda usamos um jargão, né? Enquanto a morte, ou enquanto a vida, a esperança. Ou seja, quando a vida cessa, acaba-se a esperança. E eles estavam assim, perdidos, e começaram a conversar, tanto que Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, era uma aldeia, eles eram moradores de Emaús, e 11 quilômetros caminhando, normal, não como atleta, irmão Ricardo, mas normal aí, provavelmente vai gastar aí 1 hora, 2 horas de caminhada, pelos cálculos, né, que eu era novo,
fazia 40 minutos, 6 quilômetros, mais ou menos isso, 1h30, e eles estão começando a conversar, né? Falando das distrações, quando de repente eles perseguem uma pessoa no meio da conversa, e Jesus, né, logo percebe o semblante triste deles. Por que vocês estão tristes? Olha, o senhor só é peregrino? O senhor não ouviu dizer o que está acontecendo, os acontecimentos de um grande profeta que estava entre nós, que falava? Vocês não ouviram isso não? Que trazia palavra de esperança para nós? Mas os sacerdotes, os nossos sacerdotes, entregaram à morte. E Jesus, ouvindo aquilo ali, começa a entrar na conversa e começa a descortinar a palavra de Moisés e até os profetas. Irmãos, todos de nós temos um pouquinho desses dois discípulos. Muitas das vezes parece que a esperança se esvai. Parece que a luta aperta. Os momentos de adversidade vêm contra nós com uma fúria muito grande. Eles estavam num contexto, para isso, se mataram Jesus, que para eles era o grande, era o líder, o que vai acontecer conosco? Tanto que Pedro logo se escondeu, no momento da prisão, ficou de longe, se escondendo, e outros, cada um tomou o seu rumo. Aí Jesus chega para eles e fala: nécios, e duros de coração. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos no culto como esse, onde Deus está trabalhando através do louvor, recebeu a nossa adoração, saímos daqui às vezes cheios, mas quando estamos lá fora, que o problema vem até nós, porque até aqui está tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas amanhã tem a labuta do dia a dia, tem um problema a ser enfrentado. Aí muitas das vezes nós esquecemos: poxa, mas ontem eu estava adorando Deus, o culto estava numa dimensão, a glória de Deus estava no culto, e agora eu estou nessa situação. Os discípulos esqueceram todas as pregações, o que Jesus falou, que ele morreria, como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria também. Eles esqueceram tudo isso. E Jesus fala: poxa vida, vocês não ouviram, não guardaram o que eu falei. Estou eu aqui parafraseando. Vocês estão duros de coração. E eles ainda não tinham entendido que era Jesus. Tamanha era a tristeza. Parece que, muitas das vezes, Deus fala conosco através das lutas, e a gente não entende. Através das provas, e a gente talvez não entende. Não entende. Ele estava com os olhos como que fechados. Tamanha era a dor, tamanha era a separação. Assim é conosco. Essa passagem nos ensina que Jesus é o cumprimento da Bíblia, que toda a Bíblia aponta para Ele. Ele descortina a Bíblia para aqueles homens. Essa passagem também nos mostra como a nossa fé pode ser abalada em momentos de adversidade, mas que Jesus está conosco mesmo quando não reconhecemos. Mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, Jesus está conosco.
Na mente daqueles discípulos, eles não entenderiam. Por exemplo, você não é peregrino? Andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas trataram Jesus como um peregrino, como um andarilho. Perderam tudo aquilo por causa do medo. Pode acontecer, irmão, em nossos dias, que Deus vai querer prova da sua fé. Prova da sua fé. Você está disposto a perder o emprego para provar a sua fé? Você está disposto a enfrentar um superior para provar a sua fé? Saiba de uma coisa: se você provar a sua fé, Deus vai ser conosco, contigo, e vai te dar vitória nesta causa. Deus vai ser contigo. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela pode falar diretamente em nossos corações e nos fazer queimar, como esses 2 discípulos. Aprendemos lições nessa passagem. Sabe por que eles perderam a esperança? Porque eles cederam às situações adversas. Situações adversas tendem a trazer desânimo, e é coisa rápida. Por quê? Porque situações adversas nos deixam fragilizados. E se nós não tivermos convicção da nossa fé, surge aí uma brecha, que muitas das vezes o seu adversário está esperando de você, para fazer você retroceder. Aqueles discípulos, os 2 discípulos especificamente, eles voltaram para casa. Voltaram para casa. Mas no diálogo em que Jesus entrou na conversa, ele falando do acontecimento, ele chega e diz também: mataram ele, mas também tinha umas mulheres que foram lá e viram anjo, e também foram homens lá e realmente viram que ele não está lá. Diz que ele ressuscitou. Mesmo tendo ouvido esses testemunhos, eles voltaram, quiseram voltar para casa. Não sei se não creram, porque se cresce ficaria junto lá. Não, se ele não está lá, vai aparecer. Mas não, cederam a situações diversas. Situações diversas às vezes são perturbadoras. Muitas das vezes nós não entendemos. Senhor, eu estou na tua presença, eu sou fiel, eu adoro, mas o dia mal está para quem é fiel também. O dia mal está para mim, está para você, está para todos. Não tem pastor, não tem porteiro, todos estão sujeitos ao dia mal. Eu pregava uma vez na congregação, no ano de 2012, estava dirigindo uma congregação, preguei com uma unção, com a graça. Falei assim: poxa, estou virando até pregador já. E falei sobre o dia mal. Preguei sobre o dia mal. Só que isso foi num domingo. 8 dias depois, numa segunda-feira, minha filha aparece com uma dor de cabeça terrível. Ali entrou o dia mal lá em casa. Foram anos, meses, dias, lutando. E uma daquela irmã falou, pregou para ele: é isso. Deus usa uma espada que corta para lá, ela corta para cá.
A mesma santidade que o pastor quer da igreja, quer também dele. O dia mau, irmão, nós temos que estar preparados para o dia mau. Nós não devemos ceder no dia mau da adversidade. Se te mostrarem frouxo no dia da peleja, a sua força será pequena. Tinha uma igreja esperando de mim. Ainda que dentro de casa eu esmolecesse. Pá! Ainda que no meu secreto com Deus, estou acabado. Mas Deus me dava a graça, e quando eu chegava para a igreja, a irmã falava bem assim: poxa, ele está precisando de consolo, e ele nos dá a palavra de consolo. Quem faz isso é o Espírito Santo, é Deus. Porque nós não temos nada de nós mesmos, irmãos. Nós somos pó e cinza. Não tem maior, não tem menor. Não devemos ceder às situações adversas. Os discípulos falharam em duvidar da ressurreição de Cristo. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Por que são diferentes nesse aspecto aqui? Porque os judeus esperavam que o Messias viria. Esse grupo aqui aceitou. Vai remir Israel, é o nosso rei. Agora Israel está com o rei. Nasceu o rei. Mas de repente, esse que eles achavam que era o rei, some do mapa. Morre. Porque Deus, caminho de Deus não são os nossos. Achava que o rei vinha com a coroa. O rei vem montado no jumentinho e falando: Hosana, 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 Hosana. Os caminhos. Para eles seria um rei pomposo, que assim é a monarquia. Mas para Deus seria um cordeiro que ele enviou ao mundo para salvar a humanidade. Os caminhos são diferentes. A maioria de nós se sente como os discípulos quando os nossos desejos não estão de acordo com a vontade de Deus. Às vezes nos sentimos assim. E tem muitos que fazem até pirraça. Com Deus não adianta fazer pirraça. Ele controla tudo, Ele é dono de tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe hoje, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o seu futuro. Ele sabe onde você pode chegar. Ele sabe que tem lugar reservado para nós. Porque Jesus falou assim: ó, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Os discípulos se sentiram sozinhos, ficaram para trás. Se sentiam, né? Achavam que estavam para trás. Se sentiram sozinhos. E de repente estão lá na conversa. E Jesus entra na conversa. Glória a Deus. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que pareça que a adversidade vai te sucumbir, você pode pensar que você está sozinho, mas Deus está contigo. Deus está conosco. De repente Jesus entra, conversa. Glória a Deus. E eles ali, Jesus começa a interagir com eles. E de repente a noite vai chegando. Até então a conversa estava agradável, mas eles ainda não tinham discernido que era Jesus que estava com ele. Mas a conversa estava boa. Muitas das vezes a gente está conversando com alguém, né, de alguns assuntos, e o assunto vai, e pode até nem ser cristão, e as horas vão passando, e assim estava ali a conversa com ele, estava agradável.
Ainda que eles sentiram algo diferente, porque depois eles tiveram discernimento disso. Os discípulos, na conversa, no caminho, eles estavam como você que vem na igreja e ainda não tomou uma decisão. A palavra é boa, você sente arrepios, o seu coração parece que acelera, arde no seu peito algo diferente que você não sente quando você está lá no mundo, em um show, ou em uma balada, ou em outra circunstância qualquer. Mas na igreja você ouve uma boa palavra, você ouve o coral, você ouve a orquestra, fala assim, para aí, isso aqui é diferente. Eles viram que a conversa era diferente. Mas a tarde chegou, e eles fazem um convite. Fica conosco, já é tarde. Jesus não deixa ninguém para trás, irmão. Jesus viu, eles desistiram, eles foram embora. Vou voltar lá para as mulheres que creram, para os outros que ouviram. Não, tem 2 que estão indo embora. Eu preciso ir atrás deles. Eles precisam saber que eu ressuscitei. Eles precisam saber que o projeto continua de pé. Eles precisam saber que eu chamei eles para uma grande obra. E Jesus vai. Jesus poderia, já deu o recado. Nécios, duro de coração, falou de Moisés, falou para Jesus, já tinha entregado o recado. Mas ainda não era suficiente para eles, porque os olhos deles ainda estavam como que fechados. Precisava cair as escamas. Tem coisas que você precisa ter experiência mais profunda com Jesus. Não adianta só bater na porta. Jesus precisa entrar na sua casa. Se Jesus voltasse, eles iam para casa. Mas Jesus não estava mais. Só ia ficar na ardência do coração. Como vive muitas pessoas hoje, só sentiu ardência. Só sentiu que é diferente, que o ambiente é diferente. Ali é diferente. Mas não teve coragem de tomar uma decisão. Não abriu a porta da sua casa para Jesus. Fica conosco. Aí Jesus entra. Jesus entra. E qual é o ápice disso aqui? Jesus entra. E o ápice disso aqui se chama comunhão. Sentar à mesa. Foi quando eles perceberam, quando eles deram por si, já perceberam, para o jeito dele partir o pão é diferente, parece com ele. É ele que está aqui. Quando eles abriram os olhos, Jesus já não estava mais presente, mas a obra tinha sido realizada. Ele realmente ressuscitou. Foi ele que esteve aqui. Olha lá atrás do nosso coração já ardia. Aleluia! Talvez o seu coração já ardeu tantas vezes, mas você ainda não deu a oportunidade de sentar à mesa com Jesus e ter o privilégio de ver ele partir o pão. Talvez você já ardeu tanto o seu coração e muitas vezes, mas você não sabe ainda o que está aqui, pelo menos uma vez por mês, e ver a simbologia do que é partir o pão, do que é estarmos unidos em unidade, de um só corpo, de uma só igreja. Quando eles abriram os olhos, que viram que eles não estavam ali, irmãos. Para aí, nós não vamos ficar com isso só para nós, não. Porque assim é quando Deus entra na vida, na casa da pessoa. É assim que acontece. A gente não fica no nosso mundinho. Jesus esteve lá em casa, me visitou, que coisa maravilhosa, agora eu vou ficar aqui. Não, como diz o pastor Fábio, quando você tem realmente
realmente o encontro, você deseja estar aqui no culto adorando ao Senhor. Se tiver a oração de manhã, você deseja estar ali. Se tiver culto à tarde, você deseja estar ali. Porque Jesus realmente entrou na sua casa e mudou o quadro, e mudou a situação. O quadro que era de desespero, de desesperança, de tristeza. Jesus entra e muda tudo. Como está a sua vida hoje, meu amigo? Meu irmão, será que você vive situações difíceis hoje? Está quase cedendo? Ontem nós tivemos num congresso de jovens, onde o pastor Fábio ministrou ali. Tema atualíssimo. Que são situações adversas, irmãos. Enfrentar o mundo é situações adversas. Enfrentar um sistema são situações adversas. Que se a igreja ceder, se nós cedermos, já era. Mas nós não vamos ceder. Nós não vamos retroceder. Porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E hoje Ele não nos visita como visitou, não. Ele hoje é uma pessoa presente. Aleluia. Porque uma coisa é visitar, daqui a amanhã ou depois eu vou embora. Eu fiz uma visita aqui. Mas Jesus não. Jesus está presente. Você vai sair por aquelas portas, Jesus vai estar presente. Você vai entrar na sua casa, Jesus vai estar presente. Porque Ele não é mais um visitante. Ele visitou aqueles dois no caminho, entrou em sua casa. Ele disse: a obra já está completa. Agora sabe uma coisa? Vou ficar isso para mim não. Vou voltar lá e vamos compartilhar com os outros. Vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Saia do seu lugar. Não fique com a experiência que Jesus fez com você só para você. Não, sai compartilhando. Fala com um, fala com o outro. Ó, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a história da minha família. Glória a Deus. É assim que Jesus faz, irmãos. Jesus muda situações. Mudou. Esses dois discípulos, se a gente pegar bem, se Jesus não faz essa obra, talvez desviaria. Mas Jesus viu a importância que ele teria para o reino. Então saia nesta noite com Jesus caminhando com você. Não deixe Jesus só ser uma passagem, não. Eles aproveitaram, mas eles não ficaram só como passageiros. Jesus entrou na sua casa, sentou na sua mesa, partiu o pão. Glória a Deus. Depois eles foram lá compartilhar. Que Deus possa abençoar esta igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.